babaca mesmo, Thiago Asmar. Faça papel de bobo mesmo. A produção tem todo motivo pra te fazer de otário. Seja mesmo um babaca. Porque, ó, teve reizinho na barriga do Flamengo no Maracanã. Foi o time do rei na barriga. Nem eu sei que música fajuta é essa aí. Nem eu sei. O Coquinho escolhe umas músicas lá fajuta, coloca. É o time do rei na barriga. Rapaziada, vamos ver aqui as últimas notícias do Flamengo nessa quinta-feira. Vamos ver as análises de Mauro César sobre o vexame do Flamengo ontem contra o Central Córdoba. Qual a sua opinião sobre o desempenho do time ontem? Deixa nos comentários. Também já deixa o like e se inscreve no canal para fortalecer nosso trabalho. Agora bora pro vídeo. Central Córdoba, Deportivo Táchira e Central Córdoba vão levar porrada lá e aqui. Vai ser assim, vai ser uma brincadeira pro Flamengo do Felipe Luiz. O único jogo que pode perder ponto é a LDU lá. Falei, pronto. Faça papel de babaca mesmo, Thiago Asmar. Faça papel de bobo mesmo. A produção tem todo motivo pra te fazer de otário. Seja mesmo um babaca. Porque, ó, teve reizinho na barriga do Flamengo no Maracanã. Foi o time do rei na barriga. Nem eu sei que música fajuta é essa aí. Nem eu sei. O Coquinho escolhe umas músicas lá fajuta, coloca. É o time do rei na barriga. É o time que não respeitou a Libertadores. É isso aí, ó. Não respeitou a Libertadores, o Flamengo. O Flamengo ontem teve reizinho na barriga. O Flamengo ontem teve narizinho empinado. E sabe o que é o pior? É que aí eu critico. E eu fui o que mais elogiei o Felipe Luiz. Até hoje eu sou o que mais elogio. Eu acho o Felipe Luiz brilhante. Mas o que me irrita é o torcedor Nutella. Eu critico que ontem foi um absurdo mesmo. Não pode entrar no primeiro jogo do Flamengo na Libertadores na sua casa sem 3 dos melhores jogadores do time. Sem Gerson, que é o melhor do time. Sem Wesley, que é um dos melhores do time, jogador de seleção brasileira. Sem Pulgar. Não pode. Desrespeitaram a Libertadores sim, e aí vem os Nutella, né? Ai, lá vem o pilhado começar a reclamar. Ai, ele quer falar mal do Felipe Luiz. Quero. Quando tem que criticar, tem que criticar. Não é pra ser baba-ovo de treinador. Você tem que elogiar. Tá fazendo um trabalho brilhante? Tá. Agora, desrespeitar a Libertadores como foi feito ontem, desrespeitar o adversário como foi feito ontem e principalmente desrespeitar o torcedor que pagou muito caro pro Flamengo entrar em campo assim, ó. Com o reizinho na barriga. Na verdade, meu Cinegra, levanta a câmera. Não foi nem assim. O senhor tá muito nervoso. Foi assim, ó. Até destruiu minha coroa. Foi assim. Com o reizinho na barriga que o Flamengo entrou em campo. O Flamengo ontem entrou em campo achando que já estava ganho, achando que era um time fraquinho da Argentina. Ou seja, eu vou até prender que me deram essa coroa fajuta, né? É coroa de fast food. Sabe aquela coroa que tu vai no fast food e você ganha de brinde, Bruno? Foi isso que o Kaique me proporcionou. É o que dava, né? Mas o Kaique, ele é genial. Ele é genial. Porque essa coroa se equipara ao futebol do Flamengo ontem. Um futebol fajuto, um futebol ruim. E o Flamengo ontem foi punido por não respeitar a Libertadores. E outra coisa, tá? Outra coisa que é bom a gente deixar claro. Felipe Luiz sempre vai ter minha admiração como treinador. Pra mim vai ser um dos melhores do Brasil. Agora mentiu ontem na coletiva, né? Falou, não, isso não é verdade. Temos o foco no brasileiro igual da Libertadores. E a gente vai mostrar aqui no programa que o presidente do Flamengo, numa entrevista, deixou bem claro
que o brasileiro ia ser prioridade à frente da Libertadores e à frente da Copa do Brasil. E o brasileiro não pode estar na frente da Libertadores. O Flamengo esse ano, BAP. Flamengo esse ano, Boto. Flamengo esse ano, Felipe Luiz. Ele disputa com Palmeiras e São Paulo, porque são os únicos dois que também podem, para se tornar o primeiro brasileiro da história tetracampeão de uma Libertadores. Então o Boto, eu ainda entendo, ele veio de Portugal. Ele não sabe o clima do Brasil. Ele não sabe o que o torcedor quer. Então ele não pode definir o que é prioridade ou não. Agora, BAP, que é dirigente do Flamengo há anos, Felipe Luiz, que jogou no Flamengo, foi campeão de Libertadores pelo Flamengo 2 vezes. Não saber o peso que essa competição tem para a torcida do Flamengo, eu desafio. Pode até botar enquete aqui, Bruno Landi, pro torcedor do Flamengo, para quem quer que seja. O que o torcedor prefere? Ser campeão da Libertadores ou ser campeão brasileiro? Porque, para mim, grande maioria dos clubes e dos torcedores prefere a Libertadores. Então não é dirigente que tem que escolher se Libertadores não tem peso para um Flamengo. Respeitem a Libertadores. O trabalho é muito bom, o Flamengo tá jogando bem, tem um grande elenco. Agora, isso aqui, ó, isso aqui tem que acabar. Sai de baixo. Reizinho na barriga, tem que acabar. Vai pro banheiro, né? Dá aquela aliviada pra sair a coroa da barriga. Tira o reizinho da barriga, porque se não respeitar a Libertadores, vai passar vexame. E aí o torcedor não vai perdoar. Então, é um trabalho brilhante, mas de mim eu vou criticar quando tiver que criticar. E o torcedor que vier, ai, pilhado, eu critico a minha mãe se eu tiver que criticar. Bruninho até me olhou assustado. Eu critico o meu pai, se tiver que criticar. A Lívia, eu tenho um pouquinho mais de medo. A mulher, bastante medo. A mulher nem muito tanto. Medo. Agora, eu critico Rosani Asmar, José Asmar. Por que eu não vou criticar o Felipe Luiz quando tiver que criticar? Não é porque ele é um treinador brilhante que ele não vai errar. E essa lição de ontem, ele vai ter que aprender. Eu duvido, a partir de hoje, Felipe Luiz tirar seus principais jogadores em um jogo de Libertadores. Eu duvido, porque essa lição foi aprendida. Então, que essa lição seja aprendida e outra, que os jogadores também não achem que eles não têm que ser criticados. Porque o time reserva do Flamengo, o time da base do Flamengo, teria que jogar melhor contra o Central Córdoba. É um time fraco da Argentina que saiu tirando onda com a cara do Flamengo e tem que tirar. Tem que tirar. Saíram lá. Parado no bailão. Você viu? Saíram com musiquinha. Eu não vi, deve ter sido maravilhoso. Foi. Funkzinho carioca. Eles saíram do Maracanã. Então, Felipe Luiz, na minha opinião, tem que ser muito criticado hoje. Boto, na minha opinião, tem que ser muito criticado hoje. BAP, na minha opinião, tem que ser muito criticado hoje, porque eles... Aí, ó. É isso aí, ó. É isso que a torcida do Flamengo teve que ver ontem. O Central Córdoba, que é um nada no futebol, sair tirando onda com a cara do Flamengo. Agora, a crítica é para quem desrespeitou a Libertadores, para quem desmereceu a Libertadores e o adversário, mas também para os jogadores. Porque se tem um elenco brilhante, se tem um elenco fortíssimo, como a gente cansa de falar aqui, tinha que jogar muito melhor, mesmo sem 3 dos principais titulares, contra o Central Córdoba no Maracanã. Então, agora que ele chegou, que ele não viu, e ele às vezes gosta, né? Eu vi assim, Mauro César Pereira. Por que isso? Rei na barriga. Porque o Flamengo ontem entrou em campo na barriga. Com o reizinho na barriga, com o narizinho empinado e levou
uma baita lição, Mauro César Pereira. Você gostou do Rei na Barriga? Achei boa, bem sacado. Porque o Felipe Luiz ontem ele foi arrogante sim, não na coletiva. Foi narizinho em pé, reizinho na barriga. E aí ele foi perguntado sobre isso. Porque é o que o torcedor tá mais revoltado. Poupar em Libertadores, poupar em Brasileiro. Poupar em Libertadores pra focar no Brasileiro. E aí, quando ele foi perguntado, ele respondeu que não é verdade. Agora, eu passei pro Caiquinho aqui uma declaração do presidente BAP, deixando claro numa entrevista que o Brasileiro tá à frente da Libertadores. E aí, me desculpa, com todo o respeito que eu tenho ao BAP, eu acho que ele não conhece muito bem a torcida do Flamengo. Ele não pode dizer que o Brasileiro é prioridade sobre a Libertadores. Se não é igual, a Libertadores está acima. O Flamengo, eu repito, pode ser o único brasileiro a chegar ao tetracampeonato da Libertadores, junto com Palmeiras e junto com o São Paulo, tá? Junto com os dois. Só esses três podem ser tetracampeões da Libertadores. Vamos ouvir essa declaração do Felipe Luiz, depois vamos ouvir a declaração do BAP, logo depois, porque desmente o que foi falado pelo Felipe Luiz, ali deixa claro que nos bastidores do Flamengo há um pedido para ser priorizado o Brasileiro. Espero eu que isso acabe agora. Espero eu que essa palhaçada acabe agora. Que a lição tenha sido aprendida de vez. De vez. Chega de poupar em Libertadores. Até porque agora tem chance sim de ser uma vergonha histórica e ficar fora do mata-mata. E também chega, mas e se passar, você vai calar a boca? Era assim com o Tite também. Quando eu criticava o Tite, mas ele tá passando, vai calar sua boca. Tem que criticar os erros na hora. Comentário de resultado vai ver em outro lugar. Aqui não. Vamos ouvir Felipe Luiz e logo depois o BAP desmentindo totalmente o que foi falado. Isso não é verdade. Isso não é verdade. A Libertadores, ela é tão prioridade como o Brasileiro. Só que o Brasileiro normalmente foi, nos últimos anos, não é que foi deixado de lado, mas se poupou muitas vezes no Brasileiro para disputar uma Copa, para disputar uma fase de grupos da Libertadores. Então, nesse ano, uma escolha minha, sou eu que escolho os times que vão entrar em campo. Ninguém interfere absolutamente nada em nenhuma escolha que eu tomo sobre quem vai entrar no campo. E uma escolha minha, pessoal, pensando na fase de grupos da Libertadores, que te permite fazer essas trocas. Também pensei no adversário que eu ia enfrentar, pensei na sequência de jogos dos jogadores e pensando também no que vem decorrer da sequência de jogos que vem pela frente. Então eu tomo as decisões. Quando perde o time, claro que você é cobrado, claro, e é normal, as críticas elas têm que vir, e isso não só como é normal, senão também me faz crescer. Só que quando vence, tudo parece muito bonito, as escolhas que a gente faz, e quando perde, claro, por que não colocou um ou colocou outro, por que poupou esse ou por que não poupou outro. Então, nenhum jogador vai conseguir jogar todos os jogos da temporada, isso eu posso garantir para vocês, nenhum deles. E a exaustão, ela chega, em algum momento o jogador não consegue ter a sequência. Então, tem que sempre também priorizar pela saúde deles. É a prioridade esse ano, com toda certeza. O Brasileiro é a prioridade do Flamengo. Esse é um assunto que é discutido dentro do clube de muito tempo, João. Porque você tem mais dinheiro de premiação na Libertadores e na Copa do Brasil do que você tem no Brasileiro de premiação. Porque os modelos são diferentes. No Campeonato Brasileiro você ganha dinheiro com direito de transmissão. Sim. A premiação é relativamente mais baixa. Então, se você for campeão brasileiro, você vai ganhar 40, 42 milhões de reais, se não me engano. Se você ganha uma Copa do Brasil, você ganhava 84 nesse último ano. Você joga 38 jogos no Brasileiro e joga 10, no caso do Flamengo, para ser campeão na Copa do Brasil.
Você não precisa ter constância, nem consistência, nem regularidade na Copa do Brasil. Só precisa ganhar 5 jogos. Tem que ganhar os 5 jogos certos. Né? É isso. Você pode perder 5 e ganhar 5 e ser campeão da Copa do Brasil. Libertadores, são 13 jogos. Você tem que ganhar na Libertadores para ser campeão 7 jogos, desde que você ganhe o último. Isso. 13 da Libertadores mais 10 da Copa do Brasil são 23 jogos. Ora, se você ganhar a Copa do Brasil e Libertadores, como foi o ano do Flamengo de 2022, você ganha alguma coisa como 202, 203 milhões de reais. Você joga 23 jogos, você ganha 203 milhões. E é mata-mata, você não precisa ter regularidade. Sim. E se você for campeão brasileiro, você ganha 42 milhões jogando 38 partidos. Então, 5 vezes mais. Sim. Então, menos partidos, mais dinheiro. Isso é o lado financeiro. Sim. Mas o que vale mais para o torcedor? No nosso entendimento, vale mais o Campeonato Brasileiro. Então, nossa prioridade é Brasileiro, Libertadores, Sim. Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. É assim mesmo. Olha aí, eu acho que devia ser até alguém no telefone pra falar, para de falar besteira. Não fala isso. Porque ele fala, o BAP fala no final. Prioridade pro torcedor brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. Ou eu acho que eles não fazem pesquisa direito, ou eu acho que ele não conhece o torcedor do Flamengo. Porque eu duvido, eu pedi uma enquete aqui, pra ver o que o torcedor prefere, Libertadores ou Brasileiro. Libertadores tá ganhando, mas de goleada. De goleada. Então, é bom o presidente do Flamengo. Olha aí, ó. 79% prefere ser campeão da Libertadores, 21% prefere ser campeão brasileiro. Olha como o presidente não conhece o torcedor do Flamengo. Faz uma pesquisinha, fácil. Não tem como me dizer que o torcedor prefere o brasileiro que a Libertadores. Ele pode achar igual, ele pode achar parecido. Agora, não pode você desmerecer uma Libertadores nem o brasileiro, que desmereça a Copa do Brasil.